Um outro assunto importante aqui no SPTV, obesidade, é um problema de saúde que cada vez mais atinge crianças e adolescentes. E essa situação é tão grave, gente, que o Ministério da Saúde vai lançar a partir de segunda-feira a Semana de Mobilização de Saúde na Escola. É uma ação importante para prevenir e controlar a obesidade infantil em 535 escolas públicas do estado. Agora, antes mesmo desse programa ser lançado em Taboão da Serra, já tem escola enfrentando esse problema, que muitas vezes a família sozinha não consegue resolver. Fazer as crianças comerem tudo não é a maior dificuldade. Vó, o que você tem de comida hoje? O problema aqui sempre foi fazer com que eles comessem de tudo. Verdura e legumes, nada, ele não come. Não tem jeito. Não tem jeito. Dona Zilda se preocupa com os hábitos da família. Ela sabe bem que a gordurinha extra de meninos e meninas é um problema sério. O número de crianças e adolescentes obesos no Brasil cresceu e muito. Em 1970, menos de 4% estavam acima do peso. Em 2009, eram quase 22%. Um aumento tão grande que em Taboão da Serra, a alimentação virou assunto na sala de aula. Mesmo sendo os alimentos aqui da base da pirâmide, a gente não pode exagerar. Na hora do recreio, os cuidados com a obesidade também viraram destaque e a merenda ficou mais saudável. Os alunos comiam 3 vezes por semana nessa escola lanche, pão, bolacha recheada, suco industrializado, mas o cardápio mudou e hoje o foco é em alimentação balanceada. Para convencer meninos e meninas a comerem verduras e legumes, os professores usam a informação. Explicam, por exemplo, que beterraba faz bem para a pele e para o intestino. A gente precisa estar sempre estimulando, então tanto uma estimulação visual como uma estimulação de fala mesmo, de explicar para elas tudo o que aquele alimento faz por elas. Na parte da cozinha a gente percebe que quanto mais o alimento é visualmente gostoso, mais ele é aceito. As merendeiras capricham no sabor. O trabalho delas é supervisionado por nutricionistas que querem que os pais adotem bons hábitos em casa também. E para saber a diferença que tudo isso faz, os alunos estão sendo acompanhados. Peso e altura, conferidos e registrados. Os resultados do trabalho ainda não foram medidos, mas os professores já notaram mudanças. Elas têm uma melhora na sociabilização, elas têm uma melhora na vontade de estar na escola, de participar das aulas, até esperando também o momento da educação física, a gente aumentou a carga, né? A expectativa é que o rendimento dos alunos melhore ainda mais. Os professores perceberam que as crianças acima ou abaixo do peso ideal estavam atrasadas em relação aos colegas. A ausência de uma boa alimentação provavelmente fez com que essas crianças tivessem deficiência na aprendizagem. A receita, então, tem sido boa alimentação e atividade física. Nós faz ginástica, brinca, né? Que a gente se exercita, corre, brinca. O difícil no combate à obesidade é segurar o apetite dessas feras. Beterraba, Como? abóbora, Como? berinjela, Como? giló. Como? O que você não come? Bife com gordura. Ó, esse foi bem educado, hein, doutora? A gente está aqui com a médica endocrinologista Cíntia Cercato, que vai falar um pouquinho mais da importância de uma boa alimentação na infância. Esse aí come de tudo, né? Come de tudo. Quem não come é gordura. Ainda bem, esse está fazendo direitinho. Pois é, eu me lembro, eu venho de uma infância humilde. Em casa, meus pais educaram, eu e meus 2 irmãos, salada, frutas, legumes, verduras. Tinha que comer de tudo, doutora. E eu adoro comer salada, assim. É algo que eu como com muito prazer e é super saudável, né? A melhor coisa que os pais podem fazer por seus filhos é justamente dar o exemplo. Então a criança ela vai aprender a comer salada, a comer fruta, a ter uma alimentação saudável dentro de casa. Então, desde pequenininho, esse hábito ele tem que ser incentivado. Se os pais, por exemplo, têm uma alimentação muito errada e não valorizam o consumo de frutas, por exemplo, eles podem falar o que quiserem, que os filhos, na verdade, vão fazer o que eles estão vendo que os pais fazem. Agora, doutor, o que preocupa, né, além dessa questão toda de saúde, né, da obesidade, é ver que as crianças mais obesas têm problemas até no desenvolvimento na escola, né? Exatamente. Tem vários trabalhos já demonstrando que as crianças que têm obesidade, assim como as crianças que têm desnutrição,
que faltam nutrientes para que ela consiga ter um aprendizado adequado. Mas as crianças obesas, elas também têm pior desempenho escolar. Então, para você até, inclusive, melhorar o desempenho escolar, é importante que a criança tenha uma alimentação saudável. Ô, doutora, e o que é que você considera de mais importante para falar para os pais num momento desse, em que tem essa campanha toda de combate à obesidade e até para as escolas, né? Porque as escolas também têm que colaborar, né? Não adianta você ir para a cantina da escola que está vendendo coxinha, salgadinho, um monte de produto gorduroso. Exatamente. Então, eu acho que, primeiro, é fundamental que a escola possa fazer uma parceria, né, com essa campanha do governo de oferecer uma alimentação mais saudável, mas também, eventualmente, quando a gente tem as cantinas, que as crianças compram os alimentos, os pais também fazerem parceria com seus filhos. Então, de repente, olha, pelo menos 3, 4 vezes por semana você vai ter uma escolha mais saudável e uma vez por semana, se você gosta muito, né, daquela coxinha, você come a coxinha, mas tem que existir essa parceria, tá? Sem falar na necessidade de atividade física, que é fundamental, né, doutora? Desde cedo. Não adianta passar o dia na internet, no computador e não fazer atividade física. E hoje parece que as crianças estão cada dia mais sedentárias por força da falta de atividade física, né? Da falta de atividade física e da falta de oportunidade. Você estava falando de quando você era criança. Quando a gente era criança, a gente brincava na rua, andava mais de bicicleta. Hoje em dia, com o crescimento urbano, as crianças estão muito dentro de casa. Então, uma dica até para os pais é justamente nos horários de lazer, por exemplo, em vez de deixar a criança só no videogame, então propõe atividades de lazer como ir num parque, andar de bicicleta, para poder incentivar a atividade física. Doutora Cíntia, muito obrigado pelo...